Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sentidos da Ciência. O podcast que mergulha no estrito senso da PUC Campinas e traz estudos e pesquisas com impacto real para a sociedade, na formulação de políticas públicas, na transformação da sociedade e da vida. E hoje o tema é o coração de Campinas, o centro da cidade, que, assim como outras metrópoles e capitais do país, sofre com um paradoxo. Ao mesmo tempo em que conta com infraestrutura e com todo o potencial histórico, também tem o esvaziamento e a ociosidade de prédios, de construções. A gente vai tentar entender por que isso acontece e mostrar uma pesquisa que justamente visa subsidiar com dados todo esse processo para que haja uma construção de política pública voltada para a requalificação desses espaços no centro da cidade, trazendo mais significado, trazendo um desenvolvimento para o espaço. E para isso a gente vai conversar então com a professora doutora Renata Baes Pereira, que é docente e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, pesquisadora responsável pela coordenação geral científica e administrativa desse projeto. Temos também a professora Paula Gorenstein Dedeca, que é docente e pesquisadora do mesmo programa na PUC Campinas e lidera o desenvolvimento da pesquisa de campo e o profundo levantamento das fontes documentais do Arquivo Municipal. E ainda a gente traz, com a visão essencial da gestão pública, a Elisa Augusto Berto Gimenez, que é arquiteta e urbanista, e além disso é chefe do setor de documentação da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Campinas. Ela coordena a equipe de servidores que são responsáveis pela atualização cadastral das edificações e a criação de mapas georreferenciados. Então, a pesquisa de hoje, né, ela vai trazer uma solução, né, buscar uma solução para esse problema, cruzando dados que vêm desde o século XIX com a tecnologia atual de geoprocessamento para descobrir qual que é o potencial de requalificação do centro de Campinas. É isso, professora? Sejam muito bem-vindas, bem-vindas aos Sentidos da Ciência. Bom, é isso. E queria primeiro te agradecer, Gabi, pelo convite, a oportunidade da gente falar da nossa pesquisa. É uma pesquisa em equipe, como você bem, né, colocou aí na introdução, e mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo, né, lá na pós. Acho importante, né, para começar a explicar um pouco sobre esse projeto, dizer que ele faz parte de um programa da FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A FAPESP está financiando esse projeto, né, e ele é desenhado dentro de um programa de pesquisa em políticas públicas, né. Então, portanto, a ideia do projeto é aprimorar uma política pública que já está em andamento em Campinas, que é a política de requalificação da área central. Isso está previsto no plano diretor, né, Elisa, no programa Nosso Centro, né, e no plano de requalificação da área central. E especificamente, existe uma lei, que é a Lei 395 de 2022, né, que tem o apelido de Lei do Retrofit, que tem aí incentivos fiscais e, enfim, é uma lei desenhada para fomentar essa política de requalificação de imóveis na área central, né. Então, assim, como é que o nosso projeto, né, caminha com isso, né. Então a ideia, a gente apresentou para a FAPESP a proposta, já de aprimorar essa política pública existente e e aí a gente tem como objetivo, estruturar melhor, a qualidade de dados sobre o centro, né, para que a gestão pública possa tomar decisões com base em informação qualificada, né. Então a ideia é trazer essa informação histórica e usar essas ferramentas que a gente fala que são ferramentas de georreferenciamento, né, para poder, trabalhar essas camadas de informação, entender isso tudo muito melhor, né, e poder oferecer à gestão pública, né, instrumentos, ferramentas para melhorar essa visão, né, de fato, do que é o centro, seu processo histórico, né, e intervir de uma forma mais qualificada, né, nessa política, né. Em primeiro lugar, eu agradeço duplamente a PUC, né,
Primeiro, nessa parceria, nesse programa com a FAPESP, que para a gente vai ser excepcional, né? E a oportunidade também de estar aqui falando um pouco sobre isso e trazendo para as minúcias e para o dia a dia, como você falou, o que que isso vai influenciar a Dona Maria que está no ponto de ônibus, né? E isso, a intenção é que influencie muito, né? A intenção, quando se teve esse projeto, é que ele influencie bastante. E o escopo central do trabalho é a gente tentar qualificar os dados informacionais que a gente tem na prefeitura a respeito do território, né? Não é que a prefeitura não tem os dados, a gente precisa entender muito bem isso. A gente tem a evolução histórica, como surgiu o centro, qual é a história do surgimento do centro, né? Como essas informações eram tratadas e como elas são tratadas hoje. Hoje você tem as geotecnologias ajudando na administração pública. Só que a área central ela é constituída num período em que não se tinha nada disso, era tudo em papel. Então, os novos empreendimentos, a partir de 2000 praticamente, a prefeitura já dispõe de geopolíticas para tratar das informações. Mas nós temos toda uma massa documental imensa da área que se consolidou antes da utilização das geotecnologias, que de alguma maneira a gente precisa trazer para dentro dessas geotecnologias. Então, esse trabalho vai ajudar muito nisso, né? Em pegar essa massa documental que a gente tem e trazer ela para o cadastro digital, de uma maneira que ele fique georreferenciado, de uma maneira, a gente depois vai detalhar um pouquinho mais, que eu entre no portal do zoneamento e clique em cima da minha casinha ou do meu prédio que está lá no centro, ele não vai estar vermelhinho, como quem diz, está faltando informação, né? Porque essa informação, ela está lá no arquivo, por isso que a gente vai usar muito o arquivo, ela está nos documentos de arquivo, mas elas ainda não estão digitalmente tratadas. É, acho também que é legal falar, né, assim, um pouco sobre a área específica do projeto, né, porque assim, a gente está falando, não é o centro inteiro, né. Não. Essa lei, a 395, ela delimita, o que ela classifica como um polígono prioritário para essas ações, né. Então ele tem cerca de 95 hectares, em torno de 1.800 imóveis, não é Exato, isso? Então assim, para a gente também ter uma dimensão mais clara do que é essa área, né, esse recorte da pesquisa, né. E aí, né, também essa parceria, né, ela surge também de uma demanda da prefeitura que ela identificou que mesmo essa lei é de 22, né, e até 2024, né, poucos casos, de imóveis no centro, né, tinham protocolado pedidos, né, É. dentro, né, Dentro da área. aplicando esses instrumentos, né. Ela começa a vigorar em 23 e ela, até dezembro de 2025, a gente tem só 10 projetos protocolados, né. Para um universo que, se você pega o texto original da lei, ele fala: nós temos mais ou menos, no texto da lei está 1.900 imóveis, dos quais 80%, segundo a expectativa, estaria dentro do perfil de imóvel que poderia ser requalificado, ou seja, tem habite-se anterior a 1988, ou o projeto aprovado antes de 1900, até a lei de 1988. Então, por que tão poucos entraram no projeto? E aí a discussão e o ponto que eu levei, como você abriu no começo, a minha responsabilidade é fazer a anotação da área construída no centro da cidade como um todo, né, mas nessa área específica. E quando eu li a lei, eu falei assim: "Gente, da onde eles tiraram?". Se eu que faço essa anotação, se você me perguntar qual o percentual de imóveis do polígono prioritário que atende essa demanda, atende esse critério, eu vou falar: "Não faço ideia". Exatamente, porque é um trabalho imenso você conseguir tabular esse material, porque ele está todo em fichinha, tipo aquelas fichinhas de literatura que a gente fazia, sabe, tudo assim, escrito manualmente, muitas delas manualmente, e você tem que tirar essa informação de lá, entendeu? Então, a tese central era exatamente essa: se a gente conseguir trazer maior acurácia para os dados que a gente tem, talvez a gente possa repensar um pouco essa lei, ou ver
como que a gente pode melhorar o impacto dela na sociedade. E no conjunto da pesquisa também tem um trabalho de campo, professora? Sim, a ideia é que a gente tenha para cada um desses lotes, né, a gente consiga, nesse diálogo com o Arquivo Municipal de Campinas, o levantamento documental desses documentos históricos, quase 100 anos, né, de documentos históricos, então a gente consiga perceber essa historicidade, mas também entender que nem tudo que acontece, né, no território está registrado nesses documentos. Então, a pesquisa de campo, ela tem essa perspectiva de olhar para esses imóveis, entender o que está acontecendo do ponto de vista da ocupação do imóvel, está ocupado, não está ocupado, está degradado, não está degradado, está preservado, não está preservado, enfim, fazer uma leitura nesse sentido, porque eu acho importante dizer que dentre os vários pressupostos ou objetivos desse projeto, a gente imagina que a gente entender a historicidade desse polígono prioritário, né, na sua concretude, né, no seu valor não genérico, né, é o centro de Campinas, é histórico, mas na sua concretude mesmo, né, como cada imóvel carrega em si várias camadas de historicidade. Isso não pode ser uma barreira para o desenvolvimento do lugar, mas ele é em si um potencial, né. A gente fazendo esse diálogo um pouco entre pesquisas acadêmicas e prática de intervenção, né, a gente se inspira numa série de pesquisas outras, em outras áreas centrais, que vão mostrar que levar em conta a história do lugar, né, não é uma barreira, mas é um elemento que pode inclusive ser um elemento de vitalidade social, cultural e econômica, né. Só a gente pensar, assim, para alguém que está longe da áreas, a gente pode imaginar que algumas requalificações urbanas pressupõem quase ignorar o que está lá, né, construir coisas novas muito, sem levar em conta essa pluralidade morfológica, né, pluralidade da forma, em contraponto a algo que leva em consideração esse lugar, né. Então a gente poderia imaginar que tem uma casinha, depois tem um edifício, depois tem uma praça, né, e essa variedade de usos, de formas, leva à possibilidade de um centro mais rico mesmo, né. Então essa ideia de trabalhar com a história como fator positivo desse polígono prioritário, acho que é um ponto de partida da pesquisa. E para a gente trazer, assim, essa questão do problema, o que que acontece com as cidades, e Campinas, por exemplo, que o centro sofre esse esvaziamento? Por que que os edifícios ficam ociosos? Por que que a gente tem, de um lado, um espaço com tanta infraestrutura, com tanta história, mas ao mesmo tempo que sofre uma degradação? Isso é uma pergunta, assim, complexa e bastante difícil. E, assim, é importante dizer que o que acontece em Campinas acontece em muitas cidades, no Brasil e no mundo. Então, assim, isso é um problema realmente, que não é fácil, né. Mas, assim, você colocou aqui na introdução, né, Gabi, que o centro de Campinas, ele tem mesmo, né, esse significado, né, simbólico. É ali que a cidade nasceu, essa cidade começou a se constituir no final do século XVIII, né, se consolida no século XIX, vários ciclos econômicos, né. Então esse centro de Campinas, ele é formado por uma sobreposição de camadas históricas, né. Então, algumas camadas tiveram maior permanência, outras foram mais apagadas, mas ele é essa mistura. Se a gente olha esse centro hoje no presente, né, ele tem essa constituição histórica bastante variada. E por que que ele se esvaziou e por que que ele enfrenta esses problemas hoje? Múltiplas razões, inclusive a criação de outras centralidades em Campinas, né. Então, mais ou menos assim, o que os estudos demonstram, que a partir da década de 1980, né, houve uma maneira de entender o planejamento urbano, o crescimento da cidade, né, com a criação de novos bairros, novas centralidades, né, e essas funções foram se modificando e se esvaziando. Então, a a função da habitação, principalmente, né, o centro já foi um lugar de moradia, de muita gente presente ali trabalhando e morando, e essa função de habitação hoje
né, se diluiu por outras áreas da cidade, né. A função de comércio também era muito pujante, né, mas hoje a gente também tem os shoppings, outras áreas, né, então também tem esse esvaziamento. Então, são várias as razões de longa data, né. Os usos públicos, Os né, as usos públicos também, institucionais. usos institucionais que também saíram lá do centro, né, um exemplo é o fórum, né, então ali, e aí a gente tem uma cidade judiciária hoje em Campinas, né, então hoje, né, agora recentemente ali vai ser um novo uso para aquele edifício, que vai ser o poupa-tempo, quer dizer, então tem várias situações. O fato é que a gente, com esse projeto, qual que é a intenção, né, de a gente entender melhor, né, o que está vazio, o que está ocioso, e de fato também reconhecer melhor o que é o potencial, né, de demanda e de o que pode ser reformado, o que precisa ser uma intervenção mais complexa, né. E é importante também pensar que, assim, a gente não está falando só de edifícios tombados ou monumentos. A gente está falando do que é a massa mesmo de edifícios comuns que constituem o centro da cidade. Então é desde uma casinha que, não tem nenhum processo de tombamento, nenhum reconhecimento de uma excepcionalidade, mas ela está ali cumprindo um papel, ela faz parte dessa massa, né, está ao lado de um outro edifício, né, então assim, a gente tem que olhar para esse todo, né, e começar a compreender melhor esses potenciais de requalificação que estão, né, ali implícitos que a gente precisa reconhecer melhor. E quando a Isso. professora fala de requalificação, para quem está nos ouvindo, o que é requalificação? Porque a gente escuta muito revitalização. Qual que é a diferença, né? Tem uma diferença importante nesses termos? Essa é uma briga em si entre De termos, semântica, uma briga de semântica. termos, eu só queria posso eu só voltar uma coisinha antes? Claro, fica E à daí eu volto a vontade. esse assunto. Eu queria só dizer que o projeto, ele não tem uma ingenuidade de achar que o centro se resolve por si, né. Uhum. Ele entende que a cidade, ele é um todo, né, o centro está associado a uma relação, da cidade como um todo. Então a ideia, claro, a gente está focado ali, a gente vai discutir isso em relação à lei, né. A ideia não é refazer a lei, mas entender e dar subsídios para que daí o poder público possa repensar a lei, né. Mas, deixar claro que a gente entende, né, esses processos da cidade como disputados, como, né, esse lugar do centro não como algo independente do que acontece em todo o território de Campinas. E mesmo, na região. Mas voltando para a coisa da requalificação e da revitalização, eu vou dizer em relação à revitalização, né, a ideia da palavra revitalizar pressupõe ausência de vida, né. Uhum. Então muitas vezes a gente contesta essa palavra, porque ela foi muito utilizada um pouco para, reduzir o papel de determinadas populações no centro, né. Então a ideia muitas vezes de revitalizar é tirar uma camada de população de baixa renda para colocar uma outra, né. Então a ideia do centro de revitalizar, não cai bem porque tem gente lá, tem vida, né. Então, agora a requalificação, acho que ela é um pouco mais complexa, né, do que a revitalização, e mesmo assim absolutamente discutida e problematizada pelo campo da academia, né. Mas a requalificação é repensar as qualidades daquele lugar, né, então é trabalhar com o que se tem. Uhum. E a partir do que se tem, enfim, pensar essas intervenções, etc. Então não é substituir, né, é Uhum. requalificar. É porque pode ser, no sentido de, melhorar questões de segurança dessas edificações dentro dessa ideia, né, mais abrangente de requalificação. Então, refazer sistemas elétrico, hidráulica, enfim, né, mas também verificar quais usos são possíveis, porque é isso, ali no centro você tem imóveis que originalmente eram uma casa, uma habitação unifamiliar, que depois virou loja e que hoje é um serviço, né. Então assim, um pouco também ler quais são esses potenciais de uso, né, Uhum. e isso é importante, né, e também pensar: "Bom, mas esse determinado uso ele dialoga com essa quadra, com essa rua, que perfil tem essa", porque também esse polígono prioritário ele não é homogêneo, né. Não.
essa também é um bastante. pouco a ideia do projeto, né. A Uhum. gente está falando de uma área, 95 hectares, mas ela não é homogênea, né. Cada parte ali tem também, né, um potencial, uma vocação, né, então também ler isso é importante, de pensar essa requalificação. Eu ia tocar exatamente na questão do uso, da importância da gente, a requalificação enquanto a gente está falando de uso, de como a população se apropria desse espaço, né? Se a gente pensar na década de 70, até a década de 70, ah, você ia ao centro para ir ao cinema, você ia ao centro para ir em lanchonetes, você ia ao centro para viver o A centro. vida noturna estava ali, A né? vida noturna também estava ali, né. O centro tinha 4, 5 cinemas, né. Eu passei o meu período de namoro no centro da cidade, eu ia no cinema direto, né. E hoje é outra realidade, mas como que a gente pode repensar quais os usos que eu posso trazer, né. Ela falou o Palácio da Cidade agora, que é o antigo Palácio da Justiça, a prefeitura assumiu, é o Palácio da Cidade e vai colocar serviços ali, exatamente para isso, para repensar o uso. O que nós vamos fazer ali? Então ali vai ter escolas, vai ter, hã, hã, parte cultural, vai ter serviços com poupa-tempo. Então você traz de novo as pessoas Uhum. para redescobrir aquele espaço. E a intenção seria o quê? Que esse retorno das pessoas tragam outros usos que ficaram parados, né, no tempo. Ou você pode incentivar algo que já existe. Você tem o MIS, que tem sessões de cinema ainda até hoje. Mas será que ela tem a amplitude de divulgação que ela precisaria ter? Sabe? Então é tudo isso, é você, re hã, repossuir entendeu? Dar à população o direito de retomar a posse desse centro como um espaço de vida, Uhum, um uhum. espaço de Por que que é relevante fazer isso, Elisa? Porque quando a gente pensa, né, que as pessoas foram indo para outros espaços, ocupando outros territórios, por que que vale a pena recuperar, né, essa vida, né, que vocês falaram, essa vida ativa, essa Sim. presença Mas nesse espaço? você vai trazer toda essa questão que ela levantou, você vai mexer com a questão da segurança, você vai mexer com a questão cultural, com o bem-estar, entendeu? Você dá uma outra vida, uma outra oportunidade, né, e consegue, embora não seja a questão do revitalizar, o revitalizar no sentido de fazer o quê? De que as pessoas Dinamizar. Dinamizar, exatamente, dinamizar esse espaço. Eu acho que também tem uma coisa falando do centro de Campinas, né, assim como vários outros centros, é que ele tem uma qualidade mesmo, Uhum. espacial, Uhum. que é muito particular na cidade, né. Se a gente for pensar as novas centralidades, e Campinas ela se estrutura muito ao redor de, rodovias e shoppings. Esse espaço de Campinas, né, ele é único, aquelas praças, as calçadas, os edifícios históricos e os tombados ou não, né, Uhum. ele tem uma qualidade, de cidade que eu acho que vale a pena a gente apostar que ainda é válida, né, porque de alguma maneira na cidade a gente foi perdendo essa nossa relação com o espaço público, né. E eu acho que o centro de Campinas, se bem, trabalhado, né, pelo poder público e também pela sociedade civil que de alguma maneira, está percebendo essa potencialidade e ocupando aqui e ali, reocupando aqui e ali, né. Então eu acho que esse é mais um motivo, assim, ali tem algo que o resto da cidade não tem. Eu vou pegar um ponto que eu acho que é bastante interessante, por exemplo, uma dos pontos fortes de Campinas quando surgiu a ferrovia, é que ela se tornou uma cidade da saúde, referência em saúde. Então as pessoas vinham até aqui, Uhum. né, e os hospitais se instalavam quase que próximo da ferrovia, né. Então você tem o Veracruz, que é antigo, você tem a Beneficência Portuguesa, que é super antigo, né. E
de um certo sentido, isso começou também a ir para as periferias. E a gente começa a ver um movimento inverso agora de novo, tá? Então você começa a ver grandes hospitais se instalando novamente ali, aonde inicialmente deveria ser a maternidade, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas onde a antiga rodoviária foi construída para ser maternidade e virou rodoviária. E hoje volta a ser hospital. Você tem o Hospital Santa Teresa no centro da cidade que está se revitalizando inteirinho. Aí são atividades que atraem as pessoas, que vai acabar atraindo outro tipo de comércio, vai acabar atraindo hospedagem, porque as pessoas trazem pessoas de fora para tratar aqui e precisa se hospedar. Vai, entendeu? Então, é isso que a gente fala, recuperar muito dessa vida que ela tinha, né? E que é possível a gente encontrar caminhos para recuperar, né? E sem dizer ainda que são prédios históricos belíssimos, né? A, a, a a Beneficência Portuguesa, a, a Hospital Irmãos Penteado, Também. também maravilhoso, né? Com a Capela Nossa Senhora da Boa Morte ali. O Círculo Italiano, que hoje agora também é o Vera Cruz que está lá e que assumiu com proposta. Então, além de você trazer isso, você consegue tentar despertar o olhar das pessoas para a beleza dessas coisas também, entendeu? Para a beleza do patrimônio histórico, do patrimônio artístico, do patrimônio cultural, as praças. Eu amo a Praça Carlos Gomes e, por exemplo, pouca gente sabe que todas as árvores que estão na volta, as palmeiras, são tombadas. Você não pode derrubar. São mais de 100 árvores que são tombadas. No estacionamento, em frente à Capela Nossa Senhora da Boa Morte, também tem um pé de jaca que é tombado, que você não pode Olha tirar de só. lá. Entendeu? Então, tem tantas coisas. Aqui agora é um pouco a guia de turismo falando, né? Porque eu também sou guia de turismo. E eu acho que a paixão. Eu estava comentando antes de começar com você que eu sempre procuro buscar na academia coisas que possam me ajudar no dia a dia, né? Quando eu entrei na prefeitura e comecei a trabalhar com patrimônio, para trabalhar com o cadastro físico, eu quis fazer o curso de guia de turismo para conseguir entender um pouco, e me especializei em turismo cultural dentro de Campinas, né? Exatamente para conseguir entender um pouco dessa riqueza que tem. Então, assim como a gente, no meu trabalho, eu acabo descobrindo as coisas, as pessoas também têm a possibilidade de descobrir essas coisas estando no centro da cidade, entendeu? E tem toda a parte humana também, É, né? Porque, querendo ou não, os locais eles contam histórias não só de si, mas das pessoas que passaram por por ali, ali. Sim. né? De todo mundo que, de certa forma, tem algum vínculo, alguma relação, né, com aquilo. As pessoas se reconhecem, talvez, né, Uhum. nos espaços. E acho que tem uma coisa geracional também, né, porque tem uma determinada geração, né, que é um pouco que a Elisa colocou, que viveu muito intensamente ali a área central de Campinas, né, e que os mais jovens, às vezes, não conseguem muito bem compreender isso, né, assim: "Ah, mas, né, onde que tá essa carga histórica, essa carga simbólica", né, então, né, poder voltar, né, É. a valorizar, né, e a percorrer essas áreas, né, otimizar esses espaços públicos, né, andar a pé pela cidade, né, isso tem um valor muito bacana. Mas é legal também a gente pensar assim, pra gente, né, essa informação histórica, ela não é só narrativa, né, é Exato. isso, é ferramenta para planejamento, né, então assim, é reconhecer nesse potencial histórico, né, tudo que a gente está comentando, o que que isso de fato é recurso, né, para pensar o planejamento da cidade, o futuro, né. Então que potencial é esse que está ali, né, adormecido e que a gente conseguiria requalificar. Dentro de todos esses condicionantes, agentes, disputas, quer dizer, Uhum. a coisa não é fácil, mas a gente vai aqui, né, enfim, trabalhar num aspecto que é esse da informação, né. Tem mais, só para complementar aqui o ciclo do projeto, É. né, no final a gente tem um índice sintético, né. A ideia é um pouco assim, porque quando você está caminhando por ali, bate o olho num determinado imóvel,
A gente tem algumas informações, características, qualidades daquilo que você consegue aprender, né, na visão, mas tem uma série de coisas lá sobre aquele imóvel que você não tem, a gente não consegue, né. Então, ter essa base de dados atualizada, né, ou seja, ter essa, resolver um pouco que é um descompasso também entre a condição do imóvel que está lá e as bases, né, legais ali, mas ao mesmo tempo ter esse índice sintético, né, que seria esse índice sintético? Seria a gente conseguir, formular a partir de todos esses dados que a gente vai fazer na pesquisa de campo, e com a documentação histórica, entender um pouco qual é, digamos, o valor, né, daquele determinado imóvel, as características daquele determinado imóvel, para também conseguir entender um pouco a ele, que papel ele cumpre dentro desse polígono prioritário, né. Ele se mantém, ele não se mantém, pode demolir, não pode demolir, assim, estou sendo muito, muito, muito genérica aqui, Uhum. tá. Uhum. Mas a ideia é que depois de todo a gente de fazer todo esse levantamento, a gente consiga produzir de fato uma base, né, na qual a gente consiga interpretar esse polígono, a partir de um único índice, né, e que consiga, portanto, colocar esses vários imóveis em relação, né, para a gente perceber o que é compartilhado, o que não é, o que faz sentido, preservar, o que dá para abrir mão, enfim, e daí pensar essa interlocução com o que vem com o que vem, né, porque a ideia é isso, assim, não é negar a intervenção, né, a construção, os novos edifícios, as intervenções, pelo contrário, né, mas a gente quer que seja uma intervenção que leve em consideração essas várias camadas históricas. Uhum. Eu acho que é interessante talvez até explicar como que esse índice pode fortalecer a lei, né, que já existe. Se vocês puderem trazer um pouquinho do contexto do por que que essa lei foi criada, como ela funciona, seu objetivo e como esse trabalho como um todo vai auxiliar, né, até para novas formações, enfim, para diferentes objetivos para cada um desses imóveis que forem avaliados. É. Eu vou não só pegar a questão da lei, mas eu vou tentar fazer um paralelo entre a lei e o projeto. A Uhum. importância desse projeto de ser, um projeto de pesquisa em políticas públicas, né, e esse foi um dos problemas que levou a gente a discutir bastante, né. Eh, Quando você faz o projeto em si, por que que ele vai ser interessante e vai agregar mais? E dentro daquilo, pelo menos, que a gente está pensando e se propondo a fazer no trabalho. Nós temos uma política pública que está questionando como está a situação do centro, o que que a gente pode fazer para melhorar esse centro. Mas nós estamos falando em quase que 100% de imóveis particulares. A prefeitura ela tem a capacidade de propor, mas ela não tem a capacidade de agir em nome do particular. Uhum. Tá? Ela pode, propor. Hã, há toda essa necessidade de refletir, aí nisso a academia é importantíssimo, de refletir sobre a importância e a essência do que é esse espaço todo. Mas, esse projeto ele vai permitir que a gente entre em contato também com o próprio proprietário. Qual que é uma das intenções e que eu coloquei, que eu acho fundamental? Então nós vamos fazer o levantamento, eu vou pegar um quarteirão, que, né, o polígono que foi definido, ele abrange 108 quarteirões, que a gente chama da prefeitura do centro da cidade, dessas áreas que são históricas e que traz uma série de problemas com relação à sua determinação e a sua, identificação, tá. Hã, só que a gente chegou à conclusão que aquele trecho, aquele quadrilátero que foi separado, nós teríamos 200 imóveis que poderiam estar sendo requalificados e que não estão. Vamos conversar com esses proprietários? Vamos dialogar com eles? Vocês estão sabendo dessa lei? Vocês estão, entendendo? Hã, atinge, toca em você o que a lei está propondo? A proposta que a lei está fazendo, ela é suficiente para você aderir?
Porque se o proprietário não aderir, a lei vai ficar sem uso. Então, essa parceria, por ser uma política pública, ela vai acabar unindo 3 coisas que é muito difícil de você unir: a administração pública, a academia e a população diretamente afetada. Por isso que eu tenho muita esperança que ela realmente haja na vida de quem está lá. Porque, a hora que a gente vai discutir e a prefeitura, a gente tem que concordar que quando a gente está fazendo o planejamento, né, quem planejou, veja bem, eu não faço parte do planejamento da lei, né, eu sou executora de atividades, eu não faço parte do planejamento, mas eu estou falando enquanto prefeitura, né. Você analisa, você vê tudo que é interessante em termos de planejamento urbano, de mas e a população, será que ela está enxergando a mesma coisa que a gente está enxergando? Será que ela está vendo isso? Por isso que eu acho assim, e eu acho que esse é um projeto estrito senso, altamente, que as pessoas vão falar, isso não tem nada a ver com a vida cotidiana, mas que a intenção é que ele atinja realmente o cotidiano, ele vai fazer, né? Então, por isso que eu acho que vai ser. Uma conversão direta ali, né? E assim, a gente tem oficinas previstas, né, assim, de trazer mesmo a população, enfim, vai ter todo um trabalho de divulgação, mas também para apresentar, né, É, essas questões, porque é isso, pensar nesses proprietários lá no centro, né, tem uma diversidade, pequenos proprietários, né, é. são pequenos imóveis, então assim, mas as pessoas precisam entender melhor, né, o que que dá para fazer com aquele imóvel, tá parado, tá vazio, quero fazer alguma coisa, mas não sei bem o que, né. Então isso aí vai ser essencial. E uma outra coisa também que é até de também, mobilizar e esclarecer para os profissionais, né, Uhum. para os profissionais de arquitetura, de engenharia, né, porque às vezes também não tem muita ciência do potencial, né, Aham. ali da área e da lei, porque a lei essencialmente são benefícios fiscais, né, Elisa? Uhum. Algumas isenções de IPTU, né, isenções de Isso. taxas, e alguma coisa também voltada para a forma de avaliação dos projetos, né, Uhum. tem umas especificidades dentro da lei, né, de como avaliar esses E projetos de há também a requalificação. possibilidade dele, a gente estava falando no começo, que nem tudo que está na cidade está legalmente constituído na cidade. Uhum. Então existe a possibilidade, de repente ele fez um puxadinho uma época, mas esse puxadinho não atrapalhou a constituição do, então vai existir a possibilidade dele regularizar isso sem grandes, problemas com a prefeitura e mesmo custo, né, foi pensado na redução do custo na hora de fazer uma legalização também. Então tem uma série de coisas que pode ser, interessante, né, para ele. Mas acho que assim, aí voltando um pouco na história do índice, né, Aham. da elaboração desse índice, que eu acho que é um produto muito importante do projeto, né, porque é isso, quando a gente fala de ferramenta de geoinformação, né, qual que é a beleza disso, né? É a capacidade desses softwares e dessas metodologias de cruzar a informação, né? Então, assim, toda informação que a gente tiver, a gente vai dar um endereço para ela, né? E à medida que a gente for cruzando essas informações e trabalhando essas camadas, a gente vai ter uma base comum, né, Uhum. para comparar, analisar, né? Então, a ideia é mesmo de pensar, né, como se esse polígono fosse dividido em um grid, uma grelha, né, cada quadradinho ali a gente vai, a partir de alguns parâmetros, identificar, né, onde é que está, né, o maior índice, o menor índice, mas onde está menor, o que está faltando aqui, né? Será que tem que haver algum estímulo dos proprietários, alguma intervenção mais direta do poder público? Como é que isso poderia funcionar? E pode ajudar também na busca por investimentos? Penso que sim. Penso que sim, porque, enfim, eventualmente, alguém que está pensando em até, né, olhando para outras áreas na cidade, pode começar a olhar para esse centro também como uma área potencialmente bem interessante. Porque a gente tem que pensar nesse aspecto também de movibilidade econômica. Sim. E tem uma questão, de responsabilidade social, no sentido de eu acho que até eu não lembro
qual de vocês que falou isso lá no começo, de não é uma substituição de pessoas, né? Uhum. Há um respeito, né, por quem já ocupa esse espaço e que tem a Exato. vida, Uhum. né? E professora, que você comentou, Uhum, como que é essa questão? Eh, a gente com certeza, acho que ao considerar o existente, né, É. como parte da equação para se pensar o futuro daquele lugar, a manutenção, né, dessas pessoas, eu acho que é um pressuposto, né. A ideia não é, eh, considerar unicamente a construção em si, né, que muitas vezes quando a gente fala da requalificação, a gente fica parecendo que a gente está falando unicamente da forma, da coisa, da construção, mas esse índice sintético, ele considera a ocupação desses lugares, por quem, né, gênero, raça, renda, idade, né. Uhum. Então cada um desses, indicadores sociais são elementos desse mapa, né, que a Uhum. gente pretende, elaborar e daí sim fornecer elementos, de interpretação desse lugar suficientes para repensar uma política, uma lei que daí considere, né, não só as construções, mas as pessoas, É. né. É. Agora eu acho que a gente tem um outro problema bastante sério para ter em mente, que é a questão da gentrificação, né? Com Ah, sim, certeza. sim. A gentrificação. Só que eu aqui cá, entre meus botões, que nem botão tenho, mas vamos lá, eh, discuto a questão do seguinte: até que ponto ele já não foi gentrificado? Porque esse abandono do centro, Uhum. para mim, também está muito ligado a essa incapacidade de se manter monetariamente com o custo que tem estar no centro, Uhum. né? Mas, um processo de revitalização também carrega consigo um problema sério da gentrificação, de expulsar Uhum. ainda Uhum. mais as pessoas, né. Uhum. Mas você fica entre a cruz e a espada, né, porque, ficar como está também não vai resolver o problema. Então é necessário, mas eu acho que aí cabe toda uma discussão e nisso é muito importante a academia estar junto, de a gente ver, como que a gente pode estar tratando, essa questão, essa reutilização, essa nova posse, né, essa retomada dessa posse pela população originária e garantindo por leis urbanísticas, de alguma maneira a gente pensar como que nós vamos tratar essa questão da gentrificação, né? Para não sair muito um tiro pela culatra, como aconteceu em alguns outros locais, como por exemplo que eh, São Paulo teve a intenção de fazer algo que se tornasse habitação popular, e o que teoricamente deveria ser habitação popular, que é aquela edifício sem garagem, próximo de metrô, que custasse no máximo Sim. tantos, que quando foi desenhada a lei, você olhava e dizia: "Ela tem toda a característica para se tornar uma habitação de baixa renda". Hoje é o metro quadrado mais caro de São Paulo e ele é vendido como, quer dizer, Aluguel de temporada. é, É. então o mercado imobiliário, se você não tomar cuidado, ele reverte, Uhum. ele reverte. E aí também cabe esse diagnóstico que a gente pretende fazer no projeto, que tem que ser muito preciso, né, Uhum. que, né, de ver esses dados estatísticos, então trazer dados do IBGE mesmo, de população, de renda, saber melhor, assim, né, de fato quem é que está ali, né, É. de fato, né, quem é que está ali de fato e pensar nas estratégias, né, de de permanência, de como que você, né, qualificar negócios, moradia, né, essencialmente também, para que as pessoas, não sejam Uhum. expulsas e, enfim, ocupar outras áreas, né. São muitas Agora frentes
unidas, né? Exato. Não, eu só ia complementar o seguinte, né? O projeto, ele pretende subsidiar, Exatamente. né? Dar A as gente está falando de uma Fundamentos. série de problemas que são problemas que têm que ser discutidos pela população, pela cidade como um todo, né? Por todos aqueles que fazem parte de Campinas, né? Então a gente vai trazer subsídios né, para o repensar desse lugar, para o repensar da lei, mas esse repensar é para ser feito por todos, né? Pelo legislativo, pelo executivo, pela sociedade civil como um todo. Isso. Então, não seremos nós a dar as respostas Exatamente. para a gentrificação, né, alguns caminhos talvez, mas a ideia não é resolver o todo, É. mesmo porque a gente não ferramentas, são a gente não metodologias acredita dadas, nisso, né? né? A gente acredita que isso é um processo coletivo. O processo, assim, da ciência de coletar esses dados, organizar esses dados, sistematizar. Mas depois Caberá a todos nós. caberá a esses outros agentes, né? Bom, a gente está caminhando então para o final. Eu anotei aqui uma pergunta que eu queria que vocês respondessem de uma maneira breve cada uma. Qual que vai ser o maior ganho para o cidadão que caminha pelo centro de Campinas hoje ter esse respaldo de dados, de ter essas ferramentas que a academia, junto com o poder público, estão aí juntos construindo para, enfim, contribuir para todo esse processo sem dar as respostas, mas criando caminhos. Eu vou começar pela administração pública, então. Veja bem, o pressuposto básico que eu coloco nesse trabalho e na questão é que o poder público ele só vai conseguir fazer uma política pública que atinja o seu objetivo plenamente se ele tiver base sólida de informação para aquilo que ele está tratando. Nós estamos fazendo uma proposta de intervenção no território urbano. Se eu não conheço esse território, essa proposta ela pode ficar muito distante daquilo do que a população precisa. Então, a minha grande esperança com isso, a proposta é chegar no final do trabalho, com toda essa massa documental, e vocês não imaginam o que é essa massa documental, só quem vive nela sabe. Com toda essa massa documental do polígono validada, ou a grande maioria delas, pelo menos, validada. Isso vai dar suporte para que a prefeitura, para que o poder público consiga ter mais clareza de com quem ela está falando. E ela tendo mais clareza de com quem ela está falando, não só essa, mas outras políticas públicas podem ter podem chegar a uma eficiência e eficácia muito melhor. Tá? Então, eu acho que essa é a para mim, esse é um piloto. Eu já falei para ela que eu tenho um monte de projetos que eu acho que a gente devia dar sequência. Eu falei: "Você não sabe o vespeiro que a gente está mexendo". Mas a ideia é que depois, né, a gente valide para outras áreas, né? Mas eu caminho mais a fundo, porque nós estamos falando da validação da construção. Um grande problema no centro é a validação da geometria dos terrenos. Eu acho que caberia uma política pública para a gente tentar validar essas informações também, tá? E aí a gente passaria a ter um centro muito mais o proprietário teria o benefício de ter o seu imóvel, o seu terreno perfeitamente descrito, aquilo que ele está na prefeitura está perfeitamente igual àquilo que está no cartório, e aquilo que é cobrado de IPTU está perfeitamente alinhado com tudo isso, tá. Então esse seria o sonho, é quase você falando isso pelos dados que a gente tem lá, quem está na prefeitura há mais tempo vai virar e falar assim: "Você é doida, é impossível". Eu não acho que é impossível, eu acho que é um trabalho, dá muito trabalho, mas eu acho que a tecnologia permite que se faça isso hoje. Cada vez mais ela se aproxima. Então eu acho que vai e como ela falou, se você conseguir expandir esse projeto para toda a área da cidade que se consolidou antes das geotecnologias, a gente vai ter uma outra visão da cidade de Campinas. Eu acho que é isso que vai ser importante.
Eu acho que também tem uma. É, é claro, tem para falar desse cidadão que anda pelo centro, né? Que você também falou que não acho que todas essas. Isso que a Elisa listou é perfeito. Também tem uma série de ganhos para o proprietário, né? Que vai conseguir, enfim, entender aquilo de uma maneira diferente. Mas eu acho que recuperando essa coisa, né, de que o centro é algo que eh deve ser entendido, o valor do centro deve ser entendido por todos os campineiros, né. Todos nós moramos numa cidade, na mesma cidade, né, e eu acho que cada vez mais a gente tende a não interpretar esse solo comum, né, então, resgatar essa historicidade da cidade onde a gente mora, mostrar, né, recuperar esse espaço público de qualidade, levar as pessoas para caminhar ali, se encontrarem. Eu acho que tem toda também uma aposta num outro tipo de uso da cidade, de encontro entre os campineiros, enfim. Aqui eu estou falando aqui do ponto mais romântico mesmo, tá? Muito otimista e talvez um pouco ingênuo, mas, assim, não sei, não, né, eu acho que tem um pouco isso também, a gente resgatar esses espaços que são de todo mundo, e que devem ser entendidos por todos como algo que tem que ser valorizado. Eu acho que, é pensar que, assim, fora as excepcionalidades dos monumentos, dos edifícios históricos, né, entender, acho que seria legal, né, que esse cidadão, né, tivesse essa percepção das qualidades desse espaço, da beleza, né, do valor do pequeno imóvel, né, do pequeno negócio, dessa pluralidade, né. Então acho que seria um resultado muito bacana do projeto. Sim, sem dúvida. Bom, eu agradeço demais pela participação, por compartilharem informações tão valiosas e também aproveito para parabenizar, né, por um projeto tão completo, né, que você vê mãos que vêm do poder público, da academia, do campo se unindo, né, Uhum. para um objetivo em comum que é tão relevante para a cidade como um todo. Então, muito obrigada e até o próximo Sentidos da Ciência.